oportunidades anteriores, nós já estivemos tratando dos primeiros versículos do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E em várias dessas oportunidades que você tem possibilidade de assistir a todas elas, nós trabalhamos do versículo 4 até o versículo 8. Hoje nós gostaríamos de adentrar no versículo 9 e depois dar sequência ao versículo 10 dessa primeira carta de Pedro, que foi enviada a todas as igrejas do Ponto da Galácia e da Capadócia, na província da Ásia e também na Bitínia, que são regiões para onde Pedro está enviando esta carta. Mas ela também toca a nós. É para nós também o seu conteúdo. E os versículos 9 e 10, esse versículo 9, quem sabe, seja um dos mais conhecidos em termos de literatura da Bíblia, é um dos mais conhecidos, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que interessante essa postura nas palavras de Pedro. Por quê? Nós gostaríamos de pensar um pouco somente sobre essa expressão, vós, porém. Me parece que aqui está o ponto central dessa transição que Pedro faz, de uma casa espiritual, que somos nós individualmente ligados à pedra angular, que é Jesus Cristo, para transformarmos numa coisa mais visível, mais perceptível. Necessário se faz tomar então a perspectiva que Pedro apresenta na sua primeira carta. Consolidando o pensamento que está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Veja como Ezequiel, o profeta, ele já trazia essa ideia de transformar o nosso coração, um coração de pedra, num coração de carne. E Pedro usa a expressão pedras vivas, por quê? Porque ele não é de pedra, mas ele tem a maleabilidade, tem a conformação de vida. Ora, como Deus em sua infinita sabedoria faz isso? Por intermédio do que o apóstolo Paulo, com todas as letras, coloca na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 21 e 23, acompanhem aí a leitura. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Paulo está dizendo assim, não foi o ser humano que com a sua sabedoria conseguiu entender os desígnios de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que coisa fantástica! Para a sabedoria humana, a pregação é loucura. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum Deus enviar o seu próprio Filho para ser
crucificado para dar a sua vida por nós, só para demonstrar o grande amor que Ele tem para conosco. E Paulo continua: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse Cristo é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Essa expressão, pregamos a Cristo crucificado, é o ponto central da mensagem e do ministério de Jesus Cristo. Não fosse Cristo crucificado, os nossos pecados, eles não seriam perdoados. E principalmente, lembrando sempre, é um único pecado que nos conduz à perdição eterna. É o pecado da incredulidade. É o pecado da rejeição, que foi o que os judeus estavam fazendo, rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. O efeito em nós, dessa loucura de Deus, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz assim: porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que entregou gratuitamente, graciosamente o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Pedro nos informa o método de Deus para implementar essa loucura. Ele diz na primeira carta ainda, que nós estamos vendo no versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra de Deus, ela tem dois sentidos. Um deles é Jesus Cristo sendo a própria palavra. O Evangelho de João vai dizer isso no seu capítulo 1. No princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ele está dizendo aqui que também esta palavra que está sendo pregada agora é a palavra pela qual nós somos informados, nós somos trazidos ao conhecimento deste Cristo crucificado. É este ato de ouvir a palavra e crer em Cristo e no sacrifício feito na cruz que faz com que sejamos transformados em pedras vivas. Nosso coração de pedra se transformou em coração de carne, que agora pulsa a vida do próprio Deus, ligadas agora à pedra fundamental, angular, que é o próprio Cristo, que acaba por inserir-nos no próprio corpo de Cristo. É este o sentido do vós, porém, que aparece no versículo 9. No capítulo 2, versículo 5, Pedro está falando da relação pessoal da pedra viva, angular, que é Cristo, e o fato de também sermos pedras vivas. Ora, essas pedras vivas que somos nós, somos edificados em casa espiritual ambulante, porque onde estivermos, o Espírito Santo está em nós, como nós já vimos. Mas o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Não é um negócio para remendar, dar uma ajeitada nas coisas que estão erradas. Não, isso já era um propósito de Deus antes da fundação do mundo. Somos dignos, porque Ele nos deu em Cristo esta condição. Somos dignos de portarmos a presença viva de Deus por onde quer que andemos, considerando que somos casa espiritual onde Deus habita. É por isso que Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios,
capítulo 4, versículo 10 e 11, ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Mas essa pedra viva não é individualista. Não é a única referência da presença de Deus em nós. Cada pedra viva é agora incorporada com todas as demais pedras vivas, ou seja, com todos os que creram em Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, formando um corpo visível, que é a Igreja de Cristo. Já não é visível porque é uma construção física como era no Antigo Testamento. Um templo feito de pedras mesmo, ainda que cobertas de prata e ouro, como era o templo de Jerusalém. Somadas todas essas pedras vivas, somos transformados numa unidade espiritual e não material, que a palavra de Deus chama de corpo de Cristo. Isto Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Todas as pedras vivas somadas, já edificadas como casa espiritual, a questão da intimidade, agora somos transformados num corpo visível, que é a Igreja de Cristo. Romanos 12, capítulo 5, Paulo vai dizer, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa unidade que existe neste corpo leva consigo o agir constante do próprio Cristo em cuidar de cada uma de suas partes, de cada uma das suas pedras vivas, de cada uma das casas espirituais. Cristo chama a si mesmo essa responsabilidade que se torna personalíssima. Só Ele faz isto. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 29 e 30, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele está falando da igreja, e esta igreja, convém dizer, não é aquela que está na rua tal, número tal, na cidade tal. Não é esta igreja que se reúne visivelmente num endereço, mas não é o endereço. São as pessoas que lá participam. O cuidado que Cristo tem com o seu próprio corpo espiritual, que é a igreja, se manifesta no fato de que concede dons diversos a cada um dos seus membros, para a edificação do seu corpo, com um objetivo bem claro, que está ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor com todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ora, esta característica de sermos pedras vivas
que não são pedras isoladas, mas no final das contas, Cristo reúne todas essas pedras vivas e, como pedras vivas, ele pode chamar isso de corpo do próprio Cristo. Por isso é que a Bíblia, quando diz, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que estou eu no meio deles? Primeiro, porque cada um de nós, como pedras vivas, temos a habitação de Deus em nós pelo seu Espírito. Segundo, porque com 2 pessoas já se conforma uma unidade. É aí que nós estamos convocando você, é aí que nós estamos chamando você para participar disto. Como pedras vivas, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, dizer a Ele, olha Senhor, Tu fizeste o sacrifício por mim, eu quero ser agora essa pedra viva. E essa pedra viva agora, junto com as outras pedras vivas, mostra uma presença visível de Deus. Por quê? Com os olhos desvendados que nós trabalhamos lá atrás, agora pode-se perceber a presença de Deus na nossa vida. O nosso rosto, a nossa vida espelha essa vida de Deus. Venha participar disto. Venha neste momento integrar esta grande igreja, que é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. Deus te abençoe.